noite, queridos. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré a todos. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Amém? Você quer conhecer? Amém. Louvado seja Deus. Vamos ao texto proposto. João capítulo 4, a partir do verso 1, João 4, a partir do verso 1. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. Repita comigo isso, diga: saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. A gente vai ler o 3 e o 4 juntos, novamente. No 3, 1, 2, 3. Sai. Guarde isso. Saiu da Judéia, voltou para a Galiléia, mas era necessário passar por Samaria. Amém? Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Nos dê a Tua Palavra nessa noite. Fale alto, profundo aos nossos ouvidos e corações nessa hora. Nós necessitamos, nós precisamos ouvir, Senhor, a Tua voz, que a Tua voz seja audível aos nossos ouvidos, que ela venha produzir frutos de arrependimento em nós, mudança de rota, mudança de atitude, que ela venha produzir frutos, Senhor. Traz a nossa mente cativa ao Evangelho de Jesus Cristo nessa hora. E nós queremos declarar, Senhor, que o nosso coração está com uma terra boa, preparada para a semeadura da Tua Palavra. Semeie a Tua Palavra em nós, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos para a terceira ministração desse aprisco, contando com a introdução que demos. A gente está indo então para a quinta mensagem desse aprisco. Será que rende mais? Eu acho que sim, Vocês me passam o microfone 8h22. Vocês estão brincando comigo, cara. Amanhã é domingo? Não posso fazer isso, não. Jesus, vamos lá. Eu começo com uma comunicação do Espírito para os nossos dias. Que comunicação é essa do Espírito para os nossos dias? De que é tempo de nós mudarmos de onde nós estamos e irmos para onde Deus quer que estejamos. É tempo de mudarmos de onde nós estamos e irmos para onde Deus quer que estejamos. Não sei se deu para você entender. É tempo de sairmos, de mudarmos de onde estamos e irmos para onde Deus quer que estejamos. Existem ordens do Espírito que nós não entendemos. Você concorda comigo? Existem ordens do Espírito que nós não entendemos. Mas se nós observarmos os grandes homens de Deus, da história, da palavra de Deus,
nós vemos que eles também não entenderam. E nós percebemos, concluímos, que não é necessário entendermos o que Deus está falando conosco e a ordem de Deus para nós. A nós só cabe uma coisa: obedecer. Muitas das vezes nós não entendemos as ordens do Espírito. Muitas das vezes nós não entendemos as ordens de Deus, aquilo que Deus tem e quer para nós, mas não cabe a nós entendermos. Cabe a nós darmos ouvidos à voz de Deus e obedecermos. Irmos para onde? Para o local que Deus quer que nós estejamos. Uma verdade dentro do ambiente profético, e quando eu falo o ambiente profético, eu não falo desse profetismo barato que a gente vê por aí no Brasil. Eu falo de ambiente profético, de um ambiente em que o Espírito Santo atua, em que o Espírito Santo fala, em que o Espírito Santo testifica. É disso que eu falo. Isso é um ambiente profético que eu estou falando. É que o Espírito ele comunica que existem lugares e situações que não nos cabe mais dentro, vou voltar isso, dentro do ambiente profético. Quando eu digo um ambiente profético, é uma ambiência que o Espírito Santo nos leva. Aqui nesse momento, agora, atual, eu não estou falando sobre um profeta de Deus. Nós cremos que Deus fala através dos seus profetas, amém ou não amém? Mas tem muito profeta por aí, mas a gente crê que ainda existam os remanescentes. Mas o que eu estou dizendo aqui não é de um profeta, eu estou falando de um ambiente profético, em que como é que Deus nos leva para esse ambiente profético? Por exemplo, numa imersão como essa que nós estamos, do aprisco, em que nós somos tão inundados pelo Espírito Santo de Deus, em que Ele nos leva para uma outra ambiência, nos leva para uma outra dimensão, e nessa outra dimensão, que nós chamamos de uma dimensão profética, Ele diz: olha, você está frequentando lugares que não te cabe mais. Você está em situações que não cabe mais você estar. É necessário uma mudança. É necessário uma mudança. E aí eu tenho algo muito duro para falar com você nessa noite. Mais uma coisa dura para falar com você. É mudar ou morrer. O Espírito Santo nos comunica, dentro de uma atmosfera espiritual, dentro de uma ambiência espiritual, de que nós precisamos sair de onde nós estamos e nos mudarmos para um local onde Deus quer que estejamos. Dentro dessa comunicação do Espírito, ou nós mudamos, ou nós morremos. Há um grande pecado dentro disso. Estava hoje conversando com uma pessoa sobre isso. De que quem nos dera não ter conhecido. Porque enquanto não conhecemos, somos inocentes. Enquanto não conhecemos, não há problema algum. Mas desde o momento em que o Espírito nos comunica, que nós passamos a conhecer e nós deixamos de fazer aquilo que o Espírito está nos comunicando, isso é pecado. Então melhor que nós não soubéssemos, melhor que nós não conhecêssemos. Nós estamos aqui já há 2 semanas falando sobre conhecer Deus, só que nós chegamos aqui hoje num momento, numa encruzilhada, num limite de que Deus se apresentou para nós e não há inocente mais dentro do conhecimento de Deus. Então, dentro da comunicação do Espírito, ou nós obedecemos, nos mudamos para onde Deus quer que estejamos, ou nós morremos. Pastor, Deus vai me matar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Talvez você continue vivo com a sua vida física, mas espiritualmente falando e num relacionamento com Deus, você morre, eu morro. Isso quando é comunicado pelo Espírito. Jesus, ele quando ele é comunicado pelo Espírito,
ele prontamente se muda. Por isso que nós repetimos o versículo 3, o versículo 4 do capítulo 4 de João. Jesus sendo comunicado pelo Espírito, prontamente ele se muda. Prontamente ele se move. Mas o interessante é que eu entendi dentro desse texto, estudando essa mensagem, é que quem não está no profético, ou quem não experimentou de um novo nascimento no Espírito, diz que essa mudança diz que não está entendendo. Por que você mudou do nada? É porque você não está seguindo a toada. Você está pegando o bonde andando. Para quem está dentro do trem, para quem está na locomotiva, ele está compreendendo. Porque nós somos levados pelo Espírito. E aí eu não sei quem aqui dos homens soltaram pipa, eu soltei muito pouco pipa. Eu não sei colocar uma pipa no alto. Mas das poucas vezes que eu soltei pipa, eu lembro que do nada o vento mudava. Não é isso? Os pipeiros aí podem confirmar isso? Do nada o vento muda. Assim é o Espírito Santo. Está soprando para um lado, do nada ele pode mudar e sem pedir a sua autorização, porque ele é Deus. E ele não precisa pedir a autorização de homem algum. A nós cabe apenas ouvir e obedecer. A questão do texto aqui que nós estamos falando, ela foi levantada uma vez mais pelos fariseus. A questão agora é que Jesus está batizando mais discípulos que João. Isso chega ao ouvido de Jesus. Olha, estão falando que o Senhor está batizando mais discípulos que João, fazendo e batizando mais discípulos que João. Aí Jesus então resolve ir uma vez mais, voltar para a Galileia. Por que eu estou falando sobre mudança? Muito obrigado. Não, tudo bem. Com licença, igreja. Senão não dá. Tem debate amanhã ainda. Do que nós estamos falando, de mudança, de que Jesus ele está aqui na Judéia, os fariseus se levantam, o que está acontecendo aí? Porque tu está fazendo e batizando mais discípulos que João. Jesus, então, para não entrar em confronto, Jesus ele diz, não é hora de Jesus entrar em confronto, ele levanta acampamento e fala, nós vamos voltar para a Galileia. Só que logo, esse destino de Jesus, essa intenção de Jesus, ela é interrompida. É interrompida por quem? Por uma comunicação do Espírito. Não tem uma outra explicação. Porque ele está na Judéia e ele já decidiu, eu vou sair da Judéia e vou voltar para a Galileia. Só que no intervalo, ele é comunicado pelo Espírito, dizendo, olha, antes de você chegar lá na Galileia, é necessário você passar por Samaria. Isso, se não aconteceu com você, vai acontecer, porque comigo já aconteceu várias vezes. De você já estar direcionado para um lugar, de você já estar de decisão pronta para tomar, e o Espírito Santo vem e faz, não faz isso. Ou faça o contrário do que você quer fazer. Já estou certo para ir para um lugar tal. O Espírito Santo fala, não vai. Você vai para o lugar X. Isso vai acontecer com quem está sensível à voz do Espírito Santo. Mas eu conheço pessoas de que não são sensíveis à voz do Espírito Santo. Até ouvem a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo diz, não vai, ele vai. O Espírito Santo diz, não faça, ele faz. Não toma tal decisão, ele toma aquela decisão que Deus falou que não era para tomar. Que Deus nos livre disso. Era necessário ele passar por Samaria. É um grande problema porque o fariseu ele está vendo só o resultado ministerial. O fariseu que levantou a questão.
De que Jesus está fazendo e batizando mais discípulos que João. Por quê? Fariseu só vê resultado. A gente está num problema aqui na Palavra Viva, né? Não a gente, né? Não a gente. Mas de que a fachada está chamando a atenção de muita gente. E aí eu já fui abordado por algumas pessoas, né? Para sondar o valor. É muito caro, né, pastor? Ah, vocês estão gastando muito dinheiro. Tem gente preocupada em entrada de dinheiro aqui na igreja. Eu quero te dizer, por favor, não fique preocupado. Louvado seja o nome do Senhor, que os nossos membros aqui se sentem muito bem em contribuir para a obra nesse lugar. Amém ou não amém? Você nunca vai me ver, tá na internet, você nunca vai me ver pedindo dinheiro aqui na internet. Você não vai me ver colocando pix da igreja em nenhuma mídia social da igreja. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Se eu precisar ir para a internet pedir dinheiro, e ir para as mídias sociais pedir dinheiro, eu não confio de que foi Deus, foi o Espírito Santo que me instruiu e me conduziu a fazer essa obra. O fariseu é assim, porque ele só vê resultado. Eu estou dando exemplo da obra, que é um exemplo prático para nós aqui. Quando a gente começou a nossa obra, já lá 13 anos atrás, era um empresário que estava por trás da gente, que estava patrocinando a obra. Eu falei, não são 200 lá, mais ou menos, que acordam 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, são esses empresários que patrocinam a obra. E agora a gente está numa fachada e o cara está preocupado, porque com o dinheiro que está entrando, ou com o dinheiro que não é para entrar, não dá, não... Porque fariseu, ele só vê resultado. Ele não vê o que está por trás daquilo ali. Ele não vê que isso é um sonho nosso de não sei quantos anos. Ele não vê que nós, não vê o quanto que nós estamos espremendo daqui, espremendo dali, para poder fazer as coisas. Fariseu é assim, ele só vê resultado. Ele só vê luz, ele só vê som, ele só vê aplauso, ele só vê carro parado na porta da igreja. Isso é um problema, O fariseu levantou essa questão com Jesus. Porque Jesus está fazendo e batizando mais discípulos que João. A gente vai falar um pouquinho mais disso no final da mensagem, que eu não sei se é hoje. Mas é que Jesus está ligado na vontade do Pai. E que o Pai comunica através do Espírito é que é necessário passar. É necessário passar. E a primeira palavra-chave, não chave de abrir porta, tá? É chave de entendimento da mensagem. A primeira palavra-chave que eu falo com você hoje é sobre necessário. É necessário. Mas preste atenção nisso. Se você não fizer o necessário, você terá que passar por necessidade. Se você não fizer o necessário, você terá que passar por necessidade ou pela necessidade. Então, por favor, fale com esse querido que está do seu lado. Diga, olha, faça o necessário. Não queira a necessidade. Muitas dores que nós carregamos, elas não são ocasionadas pelas nossas necessidades, mas sim por nós termos recusado a passar pelo necessário. Muitas dores que nós carregamos não são ocasionadas pelas necessidades, mas sim por termos nos recusados a passar pelo necessário. O Espírito comunicou a Jesus. Jesus falou, é necessário. Quem não faz o necessário, passa pela necessidade. Algo muito interessante aqui, Paulo ele vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Para quem? Para Ele, para Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para quem? Para Deus. Porque para nós, até a vontade de Deus ser boa, perfeita e agradável, para nós é necessário muita submissão, humilhação e obediência. De cara, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Ele. Para nós, para até a vontade dele ser boa, perfeita e agradável, é necessário processo de humilhação, de submissão, de obediência, de se curvar a Ele. E aí eu lembro da primeira mensagem, na diferença do joio e do trigo, de que dentro de submissão, humilhação e obediência, se você for trigo, você vai se curvar. Se for joio, você vai continuar de pé. Mas eu quero crer que aqui na Palavra Viva nós não temos joio. Nós só temos trigo. Em nome de Jesus. Mas é por isso que a porta de entrada do Evangelho não é você levantar as mãos em um culto. É por isso que eu não gosto de fazer apelo. Que o nome já diz apelo. No momento do apelo é um momento de muita contrição, de muita emoção. O cara está emotivo demais, a mensagem foi boa, o louvor está legal. Aí tu faz o apelo, o cara vem chorando. Mas eu, por experiência pastoral, a maioria das pessoas que aceitam Jesus no apelo dificilmente permanecem. É por isso que eu apelo mais é a palavra. Eu amo quando as pessoas vêm aqui dizendo eu quero aceitar Jesus. Depois do culto, já acabou. Já acabou aquele momento, aquela ambiência toda. E o cara vem aqui, pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus. Ah, o Senhor falou comigo hoje, eu quero entregar minha vida a Jesus. Porque a porta de entrada do Evangelho não é você levantar as mãos na hora do apelo. Mas qual é a porta de entrada do Evangelho? É tomar a cruz e seguir a Jesus. É tomar a cruz e seguir a Jesus. É tomar a cruz e morrer. O convite do Evangelho é um convite de louco. Porque o convite do Evangelho te convida para morrer, porque só morrendo você recebe a vida. Entregando a vida a Jesus. E Jesus falou, quem quiser vir após mim, diga não para quem você é, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu vou repetir isso. Quem quiser vir após mim, diga não para quem você é, cada dia tome a sua cruz e siga-me. O que é dizer não para quem eu sou? É morrer. Dizer não para quem eu sou é morrer. É como Paulo falou, eu já estou crucificado com Cristo e agora não mais vive eu, mas Cristo é que vive em mim. É a entrada de que alguém veio para morrer, mas depois de morto ele encontra a vida. É de alguém que se perdeu de si mesmo e perdido de si mesmo, ele se encontra em Jesus e com Jesus. Essa é a entrada do Evangelho. De alguém que se perdeu em si mesmo e perdido de si mesmo, ele se encontra em Jesus e com Jesus. A porta de entrada do Evangelho. Eu dizer não para mim, eu me perco de mim. Me perdendo de mim, eu me encontro com Jesus e eu me encontro em Jesus. Mas até esse nível de eu me encontrar em Jesus e com Jesus, eu preciso passar pelo necessário. Eu preciso passar pelo necessário. E o necessário, por exemplo, o temor de Jesus. O temor de Jesus nunca foi enfrentar a cruz. Eu lembro que eu cresci dentro desse ambiente de estudos e pregações e que falavam que o sofrimento de Jesus foi tão grande que o Pai não aguentou, então o Pai virou o rosto porque o Jesus estava sofrendo muito, estava quase morrendo. Um Deus melindroso. O nosso Deus não é melindroso.
Eu já falei isso aqui. Por que Deus vira o rosto para o Filho? Porque naquele momento o Filho se fez maldição por nós, se fez pecado por nós, e sendo Deus 3 vezes santo, Ele não podia olhar para o Filho, que naquele momento se fez pecado por nós, se fez maldição por nós, não porque o nosso Deus é melindroso. Não é isso. Jesus, ele no momento de agonia, ele diz: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E por que não passou o cálice? Isso aí. Não passou o cálice porque era necessário. Porque Deus não passou o cálice de Jesus, porque era necessário Jesus passar pela cruz. Está começando a entender a mensagem? Qual é a nossa grande luta? A nossa grande luta é lutar para fazer a vontade de Deus. Essa é a nossa grande luta. Porque fazer a vontade de Deus, a maioria das vezes vai contra a nossa vontade. Ou é só comigo que acontece isso? Fazer a vontade de Deus, muitas das vezes, vai contra a nossa vontade. Essa é a nossa maior luta. Mas nós nos tornamos pecadores miseráveis quando sabemos a vontade de Deus para nós, mas mesmo assim, nós continuamos vivendo uma vida de insubmissos, continuamos vivendo uma vida como se não soubéssemos a vontade de Deus para nós. Isso é tão interessante que até cultuar, a gente quer cultuar do nosso jeito. Até adorar, a gente quer adorar do nosso jeito. É uma luta tão grande fazer a vontade de Deus. E nós muitas das vezes nos posicionamos como se não soubéssemos qual é a vontade de Deus. E nesse como se não soubéssemos fazer a vontade de Deus, isso interfere até no nosso culto. Hoje não estou a fim de cantar, não. Hoje eu não estou a fim de abrir minha boca. A gente cantar, eu erguer minhas mãos. Hoje eu não quero erguer minhas mãos. Hoje eu adoro do meu jeito. Mas a palavra hoje é que quem não passar pelo necessário, passa pela necessidade. Atos 26, 14. Lucas escreve assim: todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. O aguilhão de Deus continua fustigando aquele que não está no centro da tua vontade. Paulo já sentia o aguilhão de Deus, Paulo já sentia ser fustigado pelo aguilhão de Deus, mas ele lutava contra Deus. E eu quero falar para pessoas aqui hoje que você está sofrendo algumas coisas, você não está entendendo, você está pensando que é o diabo, está pensando que é o sapricó que está te fustigando. Eu quero te falar que é Deus. É Deus com o seu aguilhão, até que você chegue ao local que Ele quer, até que você se posicione onde Ele deseja, até que você se posicione no centro da vontade de Deus, no propósito que Deus tem para a sua vida. E enquanto você resistir à vontade de Deus, isso só lhe trará dor. É doloroso. Eu não conheço uma pessoa que tentou lutar contra Deus e saiu vencedor. Não conheço. Eu não conheço uma pessoa que tentou lutar contra Deus e saiu vencedor. Mas eu entendo uma outra coisa dentro disso.
Nós não podemos conhecer a verdade de Deus e continuar a viver na mentira do diabo. Nós não podemos conhecer a verdade de Deus e continuar a viver na mentira do diabo. Nós não podemos conhecer a verdade de Deus e continuar a viver na mentira do diabo. O texto vai dizer: Jesus sabia. Jesus sabia. Veja que os fariseus não sabiam, os sacerdotes do templo não sabiam, os apóstolos não sabiam, o profeta não sabia, a mulher não sabia, os discípulos não sabiam, mas Jesus estava ciente. Jesus sabia que era necessário passar por Samaria. O que é Samaria? Samaria não é a minha escolha. Samaria não é a minha escolha. Samaria não é o meu desejo. Samaria não é a minha vontade. Mas quando Jesus foi comunicado pelo Espírito, a vontade do Pai, sua resposta foi imediata: eu passo. Está entendendo? Conhecer Jesus, conhecer Deus, é nesse nível de que nós estamos indo para um lugar. Logo o Espírito Santo se comunica conosco. Comunicando o Espírito Santo conosco, nós imediatamente mudamos a rota. Diz: eu passo. Saiu da Judéia para ir para a Galiléia. Nesse intervalo, o Espírito comunicou com ele: é necessário. Jesus falou: é necessário? Então eu passo. Se o Senhor falar com você é necessário, por favor, responda para ele: eu passo, Senhor. Eu passo. Eu passo. Porque quem não passa pelo necessário, passa pela necessidade. Guarde isso. Quem não passa pelo necessário, passa pela necessidade. Versículo 3 de João 4. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Mas entre um ponto e outro, houve uma comunicação do Espírito. Versículo 4 de João 4. Era-lhe necessário passar por Samaria, porque existem processos que é necessário passarmos antes de chegarmos aonde queremos. Existem processos que a gente vai ter que passar antes de chegar no nosso objetivo final. Você está me entendendo, igreja? O alvo de Jesus era a Galiléia. Só que no meio, no intervalo entre um ponto e outro, o Espírito comunica: olha, é necessário. Aí Jesus diz: é necessário? Então eu vou. Nós precisamos estar prontos para esse necessário de Deus, entre o lugar que nós estamos e o lugar que nós queremos ir, e que entre esse intervalo Deus fale: olha, é necessário. É necessário. Samaria é o lugar em que Cristo, cansado, vai ter que pedir água a quem não quer dar água para ele. Samaria é o lugar em que Cristo, cansado, ele senta na beira do poço e ele pede água para quem não quer dar água para ele. Então, muitas das vezes o necessário vai te levar para um lugar em que você não será bem recebido, mas é necessário. Mas é necessário. Samaria é o lugar que nós evitamos passar, mas Jesus falou que é necessário. Samaria é o lugar onde 12 discípulos vão comprar pão numa mercearia que o dono não gosta de judeu. Samaria, em que você tem que ir num lugar que a pessoa não gosta de você e não gosta por gratuidade. Por que ele não gosta? Simplesmente porque não gosta. Tem um ódio gratuito de você. Fazer o quê? É necessário. Você pode reclamar da família que você tem, mas essa família é propósito de Deus. Porque Samaria é
é um lugar onde, até descobrirmos o propósito de Deus, a gente fica confuso. Mas Samaria é propósito. Então você pode reclamar na sua família, da família que Deus te deu, mas é propósito de Deus. Você pode reclamar do trabalho que você tem, mas esse trabalho é propósito. Você pode reclamar da igreja que você está, mas essa igreja é propósito. Você pode reclamar do pastor que você tem, mas esse pastor é propósito para a sua vida. Você pode reclamar de muitas coisas na sua vida, mas eu quero lhe informar hoje que tudo isso é propósito de Deus para você. Em nome de Jesus. Versículo 5 de João 4. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, ou que Jacó dera a seu filho José. Existem pessoas que estão com a vida pausada, e elas não entenderam ainda por que essa pausa. Elas não entenderam o que está acontecendo. Por que a vida está pausada? Porque é necessário sair, você não saiu. Muitas pessoas estão com a vida pausada. E por que a sua vida está pausada? Porque era necessário você sair, mas você não saiu. E quando é, pastor, então que a minha vida vai voltar a andar? É quando você sair e entrar no propósito de Deus, no necessário de Deus, naquilo que Deus preparou. Quando você entender o que é necessário passar. Se é necessário passar, Senhor, eu passo. Mas dá um play na minha vida. Eu vou repetir isso. Se é necessário passar, Senhor, então eu passo. Mas pelo amor de Jesus Cristo, dá um play na minha vida. Tira a minha vida dessa pausa. Eu quero falar para pessoas que estão com a vida pausada nessa noite. É necessário sair. É necessário passar pelo processo para que a vida volte a andar. Em nome de Jesus. Então tome uma decisão nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu entendo que nós precisamos fazer o que é certo. Fazendo nós o que é certo, o resto fica a critério de Deus. Deus faz. Versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Samaria é o lugar onde Deus quer que eu esteja. Diga, Samaria é o lugar onde Deus quer que eu esteja. E eu vou entender algo que Paulo fala sobre contentamento. Contentamento. De que Samaria não é onde eu quero estar, mas é onde eu tenho que estar porque Deus quer. Contentamento. Samaria não é o lugar onde eu desejava estar, mas Deus falou que é necessário eu estar em Samaria. Samaria é onde eu queria estar? Não. Mas Deus falou que é necessário. Então, se Deus falou que é necessário, eu vou ficar em Samaria. Eu vou passar em Samaria. E aí eu falo de vida adulta e maturidade no Evangelho. Vida adulta e maturidade no Evangelho é fazer o que Deus quer, não o que eu gosto. Vida adulta e maturidade no Evangelho não é fazer o que eu gosto, é fazer o que Deus quer. Vida adulta e maturidade no Evangelho não é fazer o que eu gosto, é fazer o que Deus quer. Enquanto você ficar querendo fazer o que você gosta e não o que Deus quer, pausa. Enquanto você continuar fazendo o que você gosta e não o que Deus quer, pausa. Comece a fazer o que Deus quer e Ele vai dar um play na sua vida. Ele vai dar um prossiga na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E viver o que Deus quer, muitas das vezes, é mudar o caminho, é redefinir a rota. Mas Samaria é propósito. Versículo 6.
Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Eu entendi uma coisa aqui. Fazer o que Deus quer cansa. Fazer o que Deus quer cansa, mas cansa muito mais fazer o que Deus não quer. Porque fazer o que Deus quer cansa, mas você tem um refrigério, você tem um renovo, você tem uma ajuda do Espírito. Fazer o que Deus não quer cansa muito mais, você não tem ajuda, não tem renovo, não tem reforço, não tem nada. Então é melhor cansar fazendo o que Deus quer do que cansar fazendo aquilo que Deus quer. Porque eu fazer aquilo que Deus não quer é um esforço desnecessário e descomunal. Mas existem fases na nossa vida que nós estaremos no caminho, mas existem fases na nossa vida que nós iremos cansar e sentar. Existem fases na nossa vida que a gente vai estar no caminho, andando, numa boa cadência, num bom ritmo, mas existem outras fases da nossa vida que a gente vai cansar e a gente vai sentar. E isso tudo fazendo a vontade de Deus. Pastor, como assim? Eu fazendo a vontade de Deus vou me cansar? Sim. Jesus está na Judéia e ele falou, eu vou para Galileia, cansado da viagem. Veja, é propósito de Deus. Cansado da viagem, ele senta à beira do poço. Então, estar no centro da vontade de Deus, estar no propósito de Deus, também cansa. E a gente senta. E por que a gente senta fazendo a vontade de Deus, no propósito de Deus? Não é porque a gente perdeu a fé. Você não perdeu a fé. É simplesmente porque cansamos. E a gente precisa parar para descansar. E depois a gente faz o que? Retoma a caminhada. Depois, pé no caminho. Às vezes nós estamos fazendo a vontade de Deus, vivendo os planos de Deus para nós, mas mesmo assim a energia baixa, o cansaço nos impede de prosseguir. E aí então nós paramos e nos sentamos. E você às vezes não entende. Eu estou fazendo a vontade de Deus, mas mesmo assim eu estou me cansando. Sim, porque você é gente, gente cansa. Você é homem cansa. Você é humano, e o humano cansa. Eu quero falar para pessoas que estão cansadas vivendo a Samaria de Deus, vivendo o propósito de Deus, vivendo a vontade de Deus. Calma que Deus vai mover onde você está, sem que você precise se mover. Você cansado no propósito de Deus, na vontade de Deus. Eu não estou falando para essa pessoa que está cansada sem estar no propósito de Deus, sem estar na vontade de Deus, não. Você cansado, vivendo o propósito na vontade de Deus. Quando você está cansado, vivendo o propósito na vontade de Deus e sentou para descansar, nesse momento Deus move o propósito até você. A gente vê isso aqui no texto. Porque eu entendo que para aquele que está no centro da vontade de Deus, para aquele que está no propósito de Deus, Deus ele te usa até você sentado. Para aquele que está no centro da vontade de Deus, é no propósito de Deus, mas sentou, porque está cansado, Deus te usa até sentado. Prova disso, esqueci agora o nome de um pastor, que tinha aqui na América do Sul. Não sei se na Colômbia ou no Peru. Falei dele esses dias. Tetraplégico. E que ele vinha para frente do púlpito numa maca. Uma manivela, ia levantando a maca. E ele ficava de pé na maca assim. Aí colocava um microfone no pedestal e ali ele pregava. E pregava, e pregava, e pregava. E pregava muito. Mesmo numa maca. No propósito de Deus. Deus usa. Deus usa. Louvado seja Deus. Mesmo você sentado, Deus vai mover o propósito até você.
É propósito de Deus que nós estejamos em pé, mas Ele entende que muitas das vezes nós nos cansamos. Mas mesmo nós sentados no caminho, mesmo nós sentados à beira do poço, cansado por causa da viagem, fazendo a vontade de Deus, Ele vai te usar sentado mesmo, cansado e sentado. Deus vai te dar uma palavra que vai levantar muita gente. Cansado e sentado, Deus vai derramar uma graça e uma unção sobre a sua vida que vai atingir as pessoas à sua volta. Jesus estava cansado e sentado. Deus moveu o propósito até ele. E qual era o propósito? Era a mulher. Deus traz a mulher até ele, e mesmo cansado e sentado, ele muda a vida daquela mulher. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jesus está cansado, é sol do meio-dia. Ele senta à beira do poço. Ele está cansado, sentado. Quem está se movendo? Só está se movendo quem Deus quer que se mova. Cara, isso é... Jesus cansou da viagem, ele senta na beira do poço. E agora, quem é que vai se mover? Os discípulos foram comprar pão. O poço não tinha ninguém, só Jesus. Quem é que vai se mover? Só quem Deus quer que se mova. Porque é propósito. É necessário passar por Samaria. Ele está no propósito de Deus. Cansou, sentou. No propósito, Deus vai mover aquilo que é propósito dele que se mova. E quem é propósito dele que se mova nesse contexto? É a mulher. Extraordinário, porque mesmo que não seja um local ou um horário das pessoas buscarem água no poço, o extraordinário é que o que Jesus tinha para fazer, que era com aquela mulher, não chega a ninguém. Chega a ninguém. Uma conspiração celestial em que Deus faz parar tudo. E só vai se mover aquilo que Deus quer que se mova. Eu não sei se você já viveu experiências assim. De Deus dar um pause no mundo. De Deus dar uma pausa no mundo e falar assim, olha, nada vai se mover. Só vai se mover aquilo que é propósito. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Por que isso? Porque a obra é de Deus, o querer de Deus e o realizar também é de Deus. Levante sua mão, diga isso comigo. Diga, a obra é de Deus, o querer é de Deus e o realizar também é de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. O Deus que pede. Davi diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Porque o que a gente vai dar ao Senhor? Um Deus que tem tudo. Aí agora, Ele chega para a mulher e diz, me dá água. Isso é muito estranho, não apenas para a mulher, mas para qualquer pessoa. Você quer iniciar um relacionamento com alguém que já te pede alguma coisa? Você mal conheceu ou nem conhece o cara já vem, me presta R$1.000 aí. Ela está vindo com cântaro vazio, ela está vindo buscar água para ela. Aí tem um camarada que ela nunca viu mais magro, sentado à beira do poço, meio-dia. Me dá água aí. A gente tem um grupo lá em casa, né? Eu, Vânia, Larissa e Pedro, que o nome do grupo é os estaleiros. Porque eles me pedem muita coisa. E eu sempre brinquei com eles, falei, pô, vocês parecem até funcionário de estaleiro. Não tem nenhum funcionário de estaleiro aqui não, né? Porque funcionário de estaleiro que é assim, o cara pede tudo. Você tira um colírio do olho para poder colocar ele, pô, pinga um pouquinho aqui, cara. Aí eu ficava brincando com eles, vocês trabalham em estaleiro, cara? Vocês pedem tudo. E Jesus aqui, ele se coloca como um funcionário de estaleiro, que a mulher chegou e pediu, me dá água aí. Quem inicia um relacionamento dessa forma?
Jesus. Todo relacionamento que Jesus quer iniciar, ele começa pedindo. Quer outro pedido de Jesus? Me entrega a sua vida. Dá a sua vida para mim. É o único relacionamento que eu conheço que começa com um pedido. Ninguém pede para ser amigo um do outro. Já pediu, Ronaldo, para você ser meu amigo? Não, porque isso é num relacionamento. É no caminhar. Jesus começa um relacionamento com essa mulher já pedindo água aí. Jesus começou um relacionamento com você já te pedindo coisa. Me dá sua vida aí. Entrega a sua vida para mim. O resultado é que você está aqui hoje. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Judeu já não se dá bem com o samaritano. E me chega um judeu e a primeira coisa que ele fala é: me dá aí. Tem uma coisa que a gente precisa pontuar aqui. Nós falamos ontem que essa mulher ela compra uma briga que não é dela. E que ela nem sabe como começou. Por quê? Porque tem gente que briga por brigar. Tem gente que briga por brigar. Como você está lindo hoje, hein? Você falou, o cara está lindo. Ou já viu a esposa quando está naqueles dias assim? Você fala assim, nossa amor, como é que você está linda hoje, hein? Quer dizer que ontem eu não estava linda, né? Hoje eu estou, está pronta para brigar. A mulher está pronta para brigar. E a briga dela é sem causa. Ela não sabe o porquê. Ela briga por brigar. Já viu aquela história de que uma amiga não... Eu sei que aqui na Palavra Viva não tem isso. Ainda mais depois dos apriscos que nós vemos desde o ano passado, não é possível. Mas isso lá numa igreja de um amigo meu, lá dentro do Amazonas, onde ele está lá pastoreando, que aconteceu isso. De que uma amiga que não gosta de uma outra pessoa, aí a amiga toma aquilo. Já que a minha amiga não gosta de você, eu também não gosto. Aqui na Palavra Viva não tem isso. Depois de todos esses apriscos, duvido. Infantilidade, coisa de adolescente, imaturidade espiritual, falta de personalidade, imaturidade emocional. A gente tem um princípio no nosso grupo de pastores, lá que eu participo, eu, Gustavo, Salles, Igor e Júlio, e que se a gente conhece ou se a gente sabe de alguém em que está numa mesa e ele espera a ausência do outro para poder falar mal do outro, a gente entende que aquele ali não serve para poder sentar na mesa com a gente. Porque teve que se ausentar da mesa para poder falar mal. E a gente fala, não, isso aí não dá para andar com ele não dá para caminhar não. Um amigo que estava pedindo, conhecido, pedindo para participar do grupo, pô, quando tiver um café lá, fala comigo para eu ir também, tal. E conversando, o Igor falou, não, esse cara não dá para andar com a gente não. Estou citando os nomes aqui porque não tem problema. O Igor falou, não, esse cara não dá para andar com a gente não. O que aconteceu, Igor? O que foi? O Igor é um cara de Deus. Cara com um coração gigante. Não dá não, cara, porque eu peguei a situação dele. A gente estava na mesa. Ele esperou o amigo sair da mesa para poder falar mal do amigo. Então, não dá para sentar na mesa com a gente, não. Isso é outra coisa. Agora, não gostar por não gostar? Brigar por brigar? E brigar sem ter motivo, é o que essa mulher está falando. Olha, tu é judeu, eu sou samaritano, a gente não se dá bem. Por que você está dirigindo a palavra a mim? Eu não gosto de você. Não sei nem porquê, eu nunca te vi, mas eu não gosto de você. Samaritana, ela cria um problema gratuito com Jesus. Ela nem sabe de onde veio, não sabe a causa, não sabe a raiz do problema, mas ela criou um problema com Jesus. Quero falar com você que nem sabe por que brigou, mas continua brigado. É necessário. Você nem sabe por que brigou, mas continua brigado. É necessário voltar.
nem sabe como começou a briga, mas o orgulho lhe impede de pedir, de liberar perdão e de pedir perdão. É necessário voltar. Se você estiver nesse espírito, se alguém aqui estiver nesse espírito, você é um samaritano. Você é uma samaritana. Jesus estava ali para o quê? Para derrubar muros. Essa era a intenção de Jesus. Mas qual era a intenção da samaritana? Erguer o muro ainda mais alto. Levantar um muro ainda mais. Um muro de separação. Ela diz, eu não falo com você. Mas Jesus diz, eu não apenas quero falar com você, mas também estou disposto a beber no mesmo copo que você. Ela está falando, eu não falo com você, você é judeu, eu sou samaritano. Jesus fala, olha, eu não apenas quero falar com você, mas do mesmo copo que você bebeu, eu vou beber. Deixa eu te falar uma coisa, igreja, palavra viva. Você está aí? Você está aí, igreja? A comunhão da igreja vale muito mais do que pequenas picuinhas. A comunhão da igreja vale muito mais do que pequenas picuinhas, preconceitos e pré-julgamentos. Vamos lutar pela comunhão na igreja. Pequenas picuinhas, pré-julgamentos, que isso seja retirado do nosso meio e que a comunhão, que o óleo da comunhão recaia sobre nós, porque ali está a bênção e a vida para sempre. Em nome de Jesus. Crente católico espírita. Tem? E tem. Tem. Crente católico espírita. Que tipo de crente é esse? É aquele, meu anjo não foi com o seu. Meu anjo não bateu com dela. Meu santo não bateu com dela. Crente católico espírita. Vou aumentar. Crente católico espírita macumbeiro. Não sei porquê, mas meu santo não bateu com dele. Meu santo não bateu com dela. Peraí, então tem outro santo aí. Há um só Espírito. Preste atenção, irmão, isso é muito sério. A gente fala em tom de brincadeira, mas isso é muito sério. Que nessa noite você possa se libertar disso. Meu espírito não foi com o espírito dela. Peraí, então tem algum espírito enganador entre você e ela. E ou está em você ou está nela. Ou está em você ou está nele. Porque se eu sou a habitação do Espírito Santo, o que tem é testificação. Testificação. Aprendi algo com teu amigo lá, Vanessa, que a gente foi almoçar lá em Caxias. E o cara ficou tão feliz, cara, tão feliz. Eu nunca tinha visto o cara antes. O cara ficou todo alegre em receber a gente. Me constrangeu a alegria. E ele virou e falou assim, vocês são respostas de Deus para a minha oração. Porque eu estava orando, eu estava pedindo a Deus que enviasse pessoas que eram amigas dela. Deus, eu só quero andar com quem é teu amigo. Eu nunca fui capaz de fazer essa oração, nunca tive essa sensibilidade de fazer essa oração. E o cara virou para mim e falou, vocês são respostas de Deus para mim. Porque eu estava orando ao Senhor. Eu estava pedindo ao Senhor, Deus, só quero andar com quem for amigo teu. O que importa é nós sermos amigos de Deus. Termos o Espírito de Deus entre nós. O cara cheio de dinheiro, cara. Chega lá 2 duros. Você não é duro, né, Wanderson? Chegou lá 2 duros e o Wanderson rico, né? Aí o cara olha pra gente assim e diz, vocês são respostas de oração para mim. Porque eu estava orando ao Senhor. Eu pedi, Deus, só envia para mim quem for teu amigo. Porque eu só quero andar com quem for amigo teu. Você tem noção da profundidade dessa oração? Você sabe que você fazendo uma oração dessa, você vai ter que se desfazer de algumas amizades. Porque ou ela vira amigo de Deus ou não serve para andar com você. A gente está no tema, conhecer Jesus. Conhecer Jesus.
que importa não é o que você foi ontem, não é o que você é hoje, mas é o que você será depois desse encontro, depois desse aprisco. Quem você será depois dessa conversa? O que você será a partir do momento que você beber da água que só Jesus tem para nos dar? Vou ler o último versículo. A gente vai deixar o resto da mensagem para domingo. Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Note isso, foram 12 comprar comida. Você há de convir de que já que eles estão numa jornada, numa caminhada, eles não iriam trazer muita comida de que precisasse dos 12 para carregar, porque eles estão numa caminhada. Eles iriam trazer o necessário para aquele dia, para comerem naquele momento, naquele almoço, e depois caminharem. Então não precisava, ao olhar humano, não precisava de que os 12 fossem comprar comida. Não precisava, mas era necessário. Tá ligado? Não precisava que os 12 fossem, mas era necessário. Às vezes não vai precisar, mas é necessário. Você entende, crente? Às vezes não é porque precisa, é porque é necessário. Aleluia, como eu sinto Deus. Como eu sinto Deus. Eu vou terminar aqui. De que veja que esse texto ele fala de necessidades, de que todos que estão envolvidos nele. A mulher, ela foi buscar água porque ela precisa. Jesus pediu água porque aparentemente ele está com sede. Os discípulos foram comprar comida porque estavam com fome. E aí, para os desavisados, pensam que as necessidades de Jesus se limitavam a descansar, comer e beber. Para os desavisados. Porque a mulher chega pedindo água, ele pede água. Os discípulos vão comprar comida porque aparentemente ele está com fome. E ele está sentado à beira do poço. Para o desavisado, ele pensa que as necessidades de Jesus se resumem apenas em descansar, comer e beber. Não. 12 saíram para comprar comida. Faz muito sentido quando o propósito é de Deus. E qual é o propósito de Deus? Que esses 12 saem para comprar comida, mesmo que não precisava dos 12, porque era propósito de Deus de que Jesus tratasse em particular com uma pessoa. E às vezes é necessário que você fique sozinho para que Deus trate de você. 12 foram comprar comida. Jesus está sentado à beira do poço. A mulher vem meio-dia, às 12 horas, para poder buscar água. Há uma convocação celestial em que para tudo em volta. Jesus para, senta, e só quem se move é a mulher. Se move para onde? Para o propósito de Deus. Porque existem momentos na vida de que Deus Ele irá calar todas as vozes que te cercam, para que você possa ouvi-lo. Existem momentos que Deus Ele irá calar todas as vozes que te cercam, para que você possa ouvi-lo. Por quê? Muitas das vezes nós damos ouvidos muito para as vozes. Porque fulano falou, porque ciclano falou, porque Bertano disse. E
A gente dá ouvido para muitas vozes, Deus vai calar todas as vozes à sua volta, para que você possa ouvi-lo. Se ouve muitas vozes e não ouve a voz de Deus. Mas eu entendo uma coisa aqui. Os músicos me ajudam. Pausa também é música, né, Tiago? Deus dá uma pausa aqui. Para todo mundo de falar. Porque pausa também é música. Silêncio faz parte da vida saudável. Solidão é diferente de solitude. Solitário é diferente de solilóquio. Vamos lá. Solidão é diferente de solitude. Solidão está isolado do mundo, isolado de tudo, de todos. Você não quer falar com ninguém, não quer... Solitude. Solitude é o a só. É o silêncio. Solilóquio é aquele momento com você mesmo. Que você fala com você mesmo. Porque esse momento de solitude é importante. Preste atenção nisso. Porque às vezes o propósito de Deus é nos tratar no particular, na solitude. Ele cala todas as vozes. E agora você só ouve a voz de Deus. Mas tem uma outra coisa que acontece para nós não ouvirmos a voz de Deus. Que às vezes a gente está falando demais. E Deus é educado. Deus não fala enquanto o outro está falando. O Espírito Santo é educado, ele não fala enquanto o outro está falando. Então você só fala. O que o Senhor faz? Se cala. Quando você parar de falar, eu falo. Quando você me der vez para falar, eu falo. Então, Igreja Palavra Viva, dentro desse conhecer Jesus, fale menos, ouça mais, deixa Deus falar, dá uma pausa. Você já conversou com gente assim, que não te dá uma pausa para você falar? É horrível, porque você tenta entrar, mas não dá. Emenda um assunto no outro, você tenta entrar, mas não dá. Às vezes nós ficamos assim diante de Deus. Pare um pouco de falar e deixa Deus falar. Comece a ouvir a voz de Deus. Os discípulos deviam vir falando muito pelo caminho, né? Jesus quer saber? Vão os 12 comprar comida. Vão os 12 comprar comida. Por quê? Porque eu tenho um encontro. Porque eu tenho um encontro. Existem momentos que seremos só nós e Deus. Existem momentos que será só você e Deus. Eu estou terminando mesmo. Não é aquele terminando de pastor, não. Estou terminando mesmo. Existem momentos, vou terminar aqui, que somos somente nós e Deus. Jesus nos ensina isso. Que logo após o batismo, Jesus jejua 40 dias e 40 noites sozinho. Jesus sozinho é conduzido por Satanás ao deserto para ser tentado, sozinho. Ele põe os discípulos no barco para atravessar, e no meio da noite, em que o barco está quase naufragando, que os discípulos estão cheios de medo, Jesus desce, atravessa o mar, com as ondas, com a tempestade, sozinho. Momentos sozinhos de experiência com Deus são preparos para você morrer no propósito. Eu paro aqui. Pastor, como assim morrer no propósito? Porque você é chamado sozinho no propósito. E você também morre sozinho no propósito. Nós somos chamados sozinhos no propósito. Nós morremos sozinhos no propósito. Existem momentos
Deus ele vai tratar conosco a sós. Em que Deus ele vai mover o universo para que tudo pare e só você se mova até Ele. E nesse encontro de você com Ele e Ele com você, Ele vai tratar de você, vai tratar da sua alma, vai tratar do seu coração. Mas tem uma coisa nesse encontro que a gente vai falar domingo, que nesse encontro Jesus ele se apresenta para ela. Depois de tantas perguntas, de tantas indagações, de tantos chutes, Jesus fala: sou eu o Messias que havia de vir. Encontro com Deus é lugar de tratamento, mas é lugar de revelação. É lugar de Deus, que Deus se revela a nós. Que Deus diz: eu sou a sua resposta. Eu sou o que você precisa. Eu sou o que você necessita. Eu sou o que você estava esperando. Sou eu. Não precisa mais esperar. Eu cheguei. Eu vim. Se prepare para esse encontro com Deus. Para esse a sós com Deus. Em que Deus ele vai fazer uma conspiração santa, em que Ele vai parar tudo, e a única coisa que vai se mover é você em direção a Ele. Vou repetir isso. Espere por esse momento em que Deus irá planejar uma conspiração santa, em que Ele vai parar tudo, e a única coisa que vai se mover é você em direção a Ele. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Domingo a gente reinicia.